Fecha os teus olhos, amém? Em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos por esse dia, por cada pessoa que está aqui, pela nossa equipe, pelo nosso ministério. Senhor Deus, cobre e reveste cada casa com teu sangue. Pai, nós clamamos por esse devocional e eu quero declarar que é o Espírito Santo de Deus que está no governo dessa live, desse devocional, assim como Ele está no governo de tudo em nossas vidas. Nós somos apenas, Pai, os teus instrumentos de Deus aqui na terra. Espírito Santo, me usa como uma ferramenta cirúrgica hoje para trazer uma palavra rema para o coração de cada um que está aqui, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Judas, capítulo de número 1. Abra comigo agora, tá? Glória a Jesus. Vamos lá. Judas é só um, tá, gente? Vamos lá. Eu, Judas, escravo de Jesus, irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. No 3 agora. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Vamos continuar aqui, tá? Agora no verso 4, certo? Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram a Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Vamos no 5 agora. Ainda que já sabiam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor liberou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Eita, que aqui é forte, hein? Então Deus tirou todo mundo do Egito, mas destruiu quem foi infiel no final das contas, tá? Então você já pega essa rema aí, anota no seu coração. No 6 agora. Também lhes lembro que os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar que pertencia, Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra, e as cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual e de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno e do julgamento. Amém? Então a gente fica aqui até no 7, tá? Então aqui Judas, né, começa falando, né, trazendo aqui, né, ele começa aqui, eu, escravo de Jesus Cristo. Então, Judas, né, também discípulo do Senhor, né, apóstolo do Senhor, ali, comissionado a levar o evangelho, né. Então, eu quero que você entenda que a nossa vida em Deus não se baseia em cargos e na posição de autoridade, mas se baseia na verdade a qual nós vivemos em Cristo, tá? Então, não é o cargo que te torna uma pessoa mais perto da presença de Deus. Não é o status, não é o papel a qual você exerce na presença de Deus que te deixa mais íntimo, que te deixa mais conectado com o Espírito Santo. Não. Na verdade, é a verdade de Cristo dentro de nós, tá? Então, a fé genuína, verdadeira, é o que tem que prevalecer todos os dias, independente se você tem cargo, independente se você tem um dom. Deus busca em nós um coração aquebrantado, um coração, né, misericordioso, um coração que ama o próximo, tá? Então, nem todo mundo que está dentro de uma igreja é enviado por Deus. Alguns são sementes de engano. Algumas pessoas vêm para serem o quê? Pedra de tropeço. Então, aqui Judas está falando bem assim, olha, pois alguns indivíduos perversos se infiltraram no meio de vocês sem ser notados. E entra muito espírito de Absalão, espírito de Jezabel, para que o quê? Para trazer problema, para trazer divisão e para tirar a unidade do corpo de Cristo.
Então eu quero que você entenda que você, como um mensageiro do Senhor, precisa denunciar quando alguém tentar denegrir ou ferir o corpo de Cristo. Porque se você concorda, você está falando que você é igual a essa pessoa. Então nós precisamos entender, se nós pertencemos a um reino, eu defendo esse reino. Eu vou defender esse reino, eu vou defender o corpo de Cristo, porque o diabo não é dividido. E os cristãos precisam aprender a cobrir uns aos outros, a defender a casa espiritual onde eles estão, tá? Então todo fio infiltrado precisa ser exposto. Toda pessoa que fala mal do líder precisa ser exposto. Toda pessoa que está falando que poderia fazer melhor e está gerando divisão e facção precisa ser exposto para ser confrontado, tá? Ou para o líder se organizar, para o líder se ajustar e se alinhar, falar, me desculpa, me perdoa, realmente eu estou errando com você, tá? Então aqui, Judas lembra, olha, até o povo de Israel, que saiu da terra do Egito, foi para a terra prometida, o povo que não permaneceu fiel foi tirado. Os anjos que não se submeteram à autoridade do Yahvé Adonai foram lançados em prisões eternas. Sodoma e Gomorra sofreu juízo por causa da sua imoralidade. Deus, ele tem uma essência de misericórdia, mas também ele tem a essência de justiça. E nós precisamos viver na ordem e entender que Deus é justo, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, tá? Então, não subestime a justiça de Deus. E não brinque em estar na presença de Deus, ok? Vamos continuar aqui agora comigo do verso 8 em diante. Da mesma forma, essas pessoas afirmam ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Será que está falando com você? Olha o que Judas está fazendo. Esse povo se baseia em sonhos, vive de forma imoral e ainda zomba da gente, dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Eita, peraí, nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor te repreenda. Não, você não entendeu. Um anjo de alta patente, da presença do Senhor, ele não subjugou Satanás. Quem é você na fila do pão? Para falar que o pastor é isso, que aquele fulano é aquilo, que o irmão é isso, que o irmão é aquilo. Você tem que virar e falar que o Senhor repreenda, que o Senhor justifique, que o Senhor faça justiça. Amém? Então aqui Judas está denunciando pessoas que, são infiltrados e vivem de forma imoral. Então não adianta você falar que é de Cristo e está vivendo de forma imoral. Querido, se posicione. Leva Jesus a sério, Jesus está voltando. Num piscar de olhos, numa madrugada, ele vai nos recolher. E nós vamos subir em nome de Jesus, tá? Glória a Jesus. Esses dias eu vi um meme, até mandei, pro meu esposo, uma capivarinha correndo, falou assim, meu Deus, eu preciso emagrecer, o arrebatamento está chegando e os anjos não vão conseguir me carregar. Já viu, os memes agora das capivarinhas? E aí a capivara corria e falava, meu Deus, eu preciso perder não sei quantos quilos, o arrebatamento está chegando e os anjos precisam conseguir me carregar. Muito engraçado. E é isso, gente, o arrebatamento está chegando. Nós não precisamos emagrecer não, mas a gente precisa estar levinho no espírito para ir, amém? Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo, tá? Ele disse apenas que o Senhor te repreenda. E isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem como criaturas irracionais e agem segundo seus instintos e desse modo provocam a própria destruição. Isso aqui está falando conosco. Quantas pessoas já não falou isso de mim, aquilo de mim, ou isso de você, que nós somos hereges, que isso não existe, que isso aí é emocionalismo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Por quê? Eu falei para vocês ontem, quem é espiritual
discerne as coisas do Espírito. Mas quem é carnal não discerne as coisas do Espírito. Amém? Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem, como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e desse modo provocam a própria destruição. Então esse povo, queridos, que fala da gente porque a gente fala em línguas, que isso não é de Deus, que fala a gente isso porque a gente é louco por jejuar, esse povo, a Bíblia está dizendo, não sou eu, provocam a própria destruição. Que aflição os espera? Pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro como Balaão e perecem em sua rebelião como Corá. É forte, não é? Então, muitos hoje que estão na presença do Senhor desprezam a autoridade, falam mal daquilo que não entende, de um mover espiritual que não entende, vivem segundo os instintos das obras da carne, imoralidade, xingamento, cobiça, inveja, e seguem os caminhos de Caim, que é o caminho o quê? O caminho da iniquidade, o caminho da transgressão, o caminho do pecado, o caminho da carne, tá? E são comparados, tá? Esse povo é comparado como nuvens sem água, árvores sem fruto e estrelas errantes. Ou seja, todos nós, na Bíblia, somos comparados como árvores frutíferas. Só que tem a árvore que dá fruto e tem a árvore que não dá fruto, tá? Então não adianta. Então as pessoas podem ver todos como árvore, ou seja, todos estão ali, se intitularam como salvos em Cristo. Mas pode ser só aparência. E a essência? Será que na essência existe Cristo? Será que na conduta diária existe Cristo? Ou isso é um falso brilho? Então Judas está falando de pessoas que estão infiltradas dentro da igreja, com seus falsos ensinos, ou com seus ensinos errados, achando que estão arrasando, mas na verdade não são espirituais. E o povo avivado hoje sofre muita perseguição por isso, tá? Então, nós precisamos findar as nossas raízes cada dia mais em Cristo e permanecer no caminho. E a palavra, queridos, para os tempos como estes que estão chegando agora é persistência, permanência, resiliência, constância. Vamos agora comigo continuar aqui do verso do 12. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazer naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancados pelas raízes. No 13 agora, são como ondas violentas do mar, espalhando espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Então aqui Judas está falando, olha, tem trigo, mas tem joio no meio, e o joio vai ser arrancado. Toda obra que não produz frutos vai ser arrancada e lançada no fogo, amém? Toda árvore que não produz fruto, é enganosa, vai ser lançada no fogo. O juízo do Senhor vai vir com precisão. E aqui Judas está falando do quê? Falsos profetas, falsos pastores, que não pensam na alma das pessoas, mas só em si mesmo. Pensam só na sua vaidade, só no status. Não se preocupam com a integridade da alma dessa pessoa, com a saúde da alma das pessoas. Quando Deus nos levanta para a posição de sacerdote, é para nós cuidarmos de almas. É para nós sermos uma bênção sobre a vida dessas pessoas. Amém? Vamos agora comigo, tá? Do 14 ao 16. Enoque, que viveu na 7ª geração, depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis e milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. E a gente bate muito na tecla aqui, você não precisa bajular ninguém.
A honra vem direto do Senhor. Para de ser um bajulador crônico de pessoas. Amém? Jesus é quem vai te dar o galardão. Jesus é quem vai te honrar, tá? Então, não se deixe enganar. O juízo do Senhor está vindo com precisão. E a palavra do Senhor, ela é viva. Ela é penetrante, ela é cortante. E todo aquele que não estiver alinhado na presença do Senhor vai ser lançado fora. Pode ter pessoas que têm aparência de serem espirituais, mas vai precisar ter essência. Havia 10 virgens, 5 tinham óleo, 5 não tinha. Todas tinham aparência, todas tinham status, todos estavam esperando Cristo, mas só 5 delas tinham a essência de conhecê-lo. Algumas, 5 delas, tinha lamparina, ou seja, tinha vida espiritual, mas não tinha intimidade, tá? Então todo joio vai ser arrancado, tá? Toda obra que não produz fruto, tá? Tudo aquilo que é engano, é pedra de tropeço, vai ser arrancado. E tudo aquilo que produziu fruto vai ser levado à luz do Senhor. Né? Ali no Evangelho, nos 4 primeiros Evangelhos, fala assim: pode uma cidade fortificada ficar escondida? Não, porque você vai ver a luz dela. Pode uma lamparina ser escondida debaixo de uma cama? Não, porque você vai ver a luz dela, tá? Então você que está cheio do Espírito Santo, não se preocupa com quem vai te ver. Jesus já está te vendo, tá? E não tente fazer as coisas por reconhecimento humano. Faça as coisas por senhorio de Jesus. Vamos 17 agora. Glória a Jesus. Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. E esses últimos dias já chegou aonde pessoas no meio de nós, pastor lutando contra pastor, um falando mal do ministério do outro, competição entre ministérios, discussões tolas que não levam à salvação, só leva as pessoas terem mais indignação, em vez de pregar o evangelho, de falar o que é pecado, de trazer ali uma ferramenta, falar assim: gente, vamos fazer um jejum vai ajudar você a sair do pecado. Não, estão discutindo o Apocalipse, se é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista. Estão discutindo se Jesus vem na nuvem, se Jesus já veio. Então estão discutindo coisas que para nós não faz diferença nenhuma, porque a diferença na nossa vida faz só se nós estivermos posicionados em Cristo. Amém? No 20 agora: mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Tire esse povo do pecado, mas odeie o pecado que está na vida deles. Não se misture, tá? Então aqui Judas está orientando. Lembre das palavras dos apóstolos. Orem no Espírito. Permaneçam no amor em Deus. Tenham misericórdia dos fracos. Orem por quem está caído. Orem por quem está lá no mundo. Salvem os que estão prestes a cair. Estenda a mão para essa pessoa. Mas façam tudo isso sem se contaminar com essa pessoa. Sem se contaminar com o pecado que essa pessoa vive, tá? Vamos continuar aqui. No final, tá? Toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda glória seja aquele que é único Deus, o nosso Salvador, por meio de Jesus. Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, poder, autoridade, lhe pertence desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Então, você foi chamado não só para resistir, você foi chamado para salvar, para curar, para edificar e para se manter puro e para ser resposta de oração para muitas pessoas que precisam. Na escola de avivamento, eu preguei sobre o remanescente do último avivamento.
O remanescente do último avivamento é um povo que não tem descendência de sacerdote, mas Deus chama como Eliseu para se posicionar num tempo como este, para ser resposta para as nações da terra. E eu falo com todo o amor do mundo para você. Se mantém posicionado e seja uma resposta de bênção para quem está do lado, porque está faltando na terra os trabalhadores. Ainda que você fala, nossa, apóstolo, mas no seu meio tem tanta gente. Nós estamos falando de um lugar onde o Senhor juntou um monte de generais de guerra. Mas quando você vai para outros locais, às vezes você vê uma igreja grande e não tem ninguém ali com sangue nos olhos, posicionados, 1, 2 ou 3, é muito pouco, tá? Então o que eu quero dizer para você, você é um instrumento de resgate, tá? Você é um instrumento do Senhor na terra. Então, aonde você for, o Senhor quer te usar. Mas o Senhor quer nos habilitar e Ele está usando os 3 anos para habilitar um remanescente de forma acelerada. O que levaria 20, 15 anos, o Senhor está fazendo nesses 3 últimos anos para nos posicionar para um tempo como este. Amém? Hoje eu entendo porque o Senhor pediu, não faça agenda. Cuide de um povo, pregue para um povo, edifique esse povo, treine esse povo. Porque o Senhor está levantando um remanescente que vai não só ser resposta, mas vai se posicionar no seu bairro, na sua cidade. Então, se coloca, né, como Aninha, usa-me, Senhor, faça de mim um instrumento, tá? Então, nós não caminhamos sozinhos, nós caminhamos uns com os outros. E nosso testemunho tem que edificar o outro irmão. Então, edifique uns aos outros. Então, quando você sentar numa mesa, que não seja para falar mal de pastor, mal de ministério, que não seja para você falar quem tem mais unção, quem tem menos. Quando você sentar numa mesa, que seja para falar da glória, de testemunho, que seja para vocês se reunir para orar, que seja para vocês manifestar o céu na terra, tá? Então, se mantém preservado, se mantém em santidade. Acabou esse jejum? No programa nós vamos fazer um jejum poderoso. Nós vamos fazer vários ciclos de jejum. Vocês vão amar. A cada ciclo vai mudar o jejum alguma coisa. Não vai ser pesado. O mais pesado vai ser as coisas que vocês vão fazer, que vai alinhar a vida e o DNA de vocês. Amém? Mas vai ser poderoso. Você viu o tanto de alinhamento que esse jejum de 50 dias trouxe sobre a sua vida? Então se prepare. Amém? Então continue preservado, purificado e continue em santidade, tá? E quando você vê um falso profeta, quando você vê uma pedra de tropeço dentro de um ministério, de uma célula, trazendo perturbação sobre as pessoas, denuncie isso. Deus, Ele não quer que você seja politicamente correto e você faça boa vizinhança. Deus não quer que você esteja bem com todos. Ele quer que você esteja bem posicionados com a justiça dele, bem posicionados com a vontade dele. Não adianta você falar sim para alguém que comete injustiça, sim, e falar sim para quem faz a justiça. Você precisa escolher um lado, porque quem fica dos dois lados é morno. E se tem uma coisa que Deus ama em mim é isso, porque quando eu vejo o erro eu arranco mesmo. Quando algo que não está certo, não é da vontade de Deus, eu arranco mesmo, eu falo, não caminha mais comigo, não caminha mais debaixo da minha liderança, eu não concordo com isso, isso vai contra aquilo que Deus quer, e eu corto, independente se quem vai achar ruim, quem vai elogiar, tô nem aí, porque eu não vou sustentar uma maçã podre, correndo o risco de apodrecer todas as outras. E você viu aqui, nós precisamos resgatar os nossos irmãos, mas sem se contaminar com o pecado. Então, muito cuidado, tá? Glória a Jesus. Hoje eu quero trazer para você uma palavra poderosa que eu amo, tá? Que é sobre o avivamento. Eu quero que você abra comigo agora. Amanhã nós começamos Apocalipse em Efésios, capítulo de número 5, verso de número 14, tá? Efésios, capítulo de número 5, verso 14. Efésios, capítulo 5, verso 14. Acha aí. Tá? Efésios, capítulo 5, verso de número 14. Aleluia. Diz assim: desperte você que dorme, levante-se dentre os dos mortos, e Cristo o iluminará. Aqui em Efésios está falando assim: ressuscite, desperte você que dorme. Dorme do quê? Da morte espiritual. Não está falando de uma ressuscitação de carne,
ou da primeira morte. Está falando ressuscitar da queda que aconteceu lá no princípio, em Gênesis, quando Eva e Adão caiu, e o espírito de toda a humanidade, ela esteve num lugar inativo, tá? E aí a alma passou a governar e desejar o pecado, mas antes o ser humano tinha total comunhão com Deus, certo? Então desperta ao tu que dorme. Vocês são despertos. Mas essa palavra é para você anunciar para quem ainda está dormindo, tá? Então vocês estão avivados, porque se vocês não estivessem avivados, vocês não entravam na oração da madrugada. Vocês não estariam esse horário aqui. Por que vocês estão aqui esse horário? Porque você acordou e você tem fome do Criador. Você tem fome do teu Pai. E aonde você vê a presença do teu Pai, manifesta que é a presença do Espírito Santo, você tem sede, tá? Então, o que é esse despertar? É o despertar espiritual. É o despertar, é o acordar espiritualmente. É quando alguém parece que acorda de um sonho e fala: meu Deus, por que eu estava num ritmo hipnótico tão aqui nesse mundo, enquanto há uma verdade tão absoluta que é Cristo? Há uma eternidade e eu estou valorizando muito aqui. Parece que você acorda de um sonho. Porque nesse momento o teu espírito foi desperto. Quando Nicodemos chega ali para Jesus, e aí Jesus fala: é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo. E aí Nicodemos fala assim: posso eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Só que Jesus falou que era nascer no Espírito. E o que é nascer de novo? Porque você já foi nascido lá no princípio. Mas houve uma morte espiritual, houve uma inativação, houve um bloqueio por causa do pecado. Então você precisa nascer de novo. E só nasce de novo debaixo da nova aliança, quando você aceita Jesus genuinamente como único e suficiente Salvador. E uma vez que você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, você vai receber a unção de dentro, o Espírito Santo vem morar dentro. Só que isso ainda não é suficiente para você despertar totalmente. Você vai ter que botar lenha na fogueira para você acordar. Porque só renunciando ao pecado, se abstendo dele, que você vai ter muita fome de Jesus, tá? Então, o que é um avivamento? O avivamento é a manifestação intensa do Espírito Santo, que acorda alguém que antes estava morto no âmbito espiritual. E aí o Espírito Santo vai trazer sobre essa pessoa quebrantamento, ou seja, sensibilidade, santidade. Essa pessoa vai desejar buscar o Senhor, vai trazer arrependimento genuíno, vai trazer milagres, vai trazer, fervor, glória, unção. E essa pessoa agora, ela vai passar a ter desejo de escutar pregação, escutar louvor. Antes ela fazia isso com dificuldade, agora ela vai fazer isso com vontade e fome, tá? Então avivamento não é um evento, tá? Avivamento é uma intervenção do Espírito Santo sobre o teu espírito, uma vez que você se submeteu a isso. Avivamento não é emocionalismo, é uma conversão profunda. Todo avivamento acontece na vida do cristão quando ele se converte genuinamente. Só que a conversão genuína, ela só é genuína quando você reconhece o pecado e sai dele. Tem gente que se converte, mas não sai do pecado. Tá? Avivamento não é um movimento humano, ele é um sopro do Espírito Santo dentro de você, é uma carruagem de fogo dentro de você, que se movimenta agora em direção à glória e à presença. Antes você era movido às coisas desse mundo, só que agora você está buscando Deus em todas as coisas, tá? Exatamente, a pastora Bruna disse agora, avivamento é um estilo de vida. Só que para ter esse estilo de vida, você tem que ser genuíno. Se for de aparência, você não consegue sustentar avivamento. Avivamento só é sustentado pelo Espírito Santo. Então, se você quiser aparentar ser avivado, você não vai conseguir, tá? E eu quero aqui trazer classificação para você de tipos de avivamento, de níveis de avivamento. Para acontecer qualquer nível de avivamento, em qualquer escala, primeiro tem que ser o avivamento pessoal. Tudo que vocês vivem hoje comigo aconteceu debaixo de um avivamento que eu vivi em 2016 no meu quarto, trancada em oração. Não foi dentro de uma igreja, foi eu, o Espírito Santo e o meu quartinho de oração. Então, todo avivamento que vocês recebem através da minha vida, através da Global Fire, nasceu do secreto. Então, todo avivamento
macro, coletivo, tem que começar num avivamento pessoal, tá? A gente vê Isaías, quando tem uma experiência, Deus toca na boca dele, ele ali se arrepende, ele ali recebe um novo nível de glória, ele ali vive um avivamento, ele vive uma experiência que traz um avivamento sobrenatural. E todos nós que nos colocamos posicionados como Isaías e vivemos experiências com Deus, o Senhor vai trazer o fogo dele, vai nos purificar e vai trazer um avivamento pessoal. E o avivamento pessoal vai trazer... O que é avivamento pessoal? É uma pessoa que começou a jogar muita lenha para dentro do Espírito e essa pessoa começou a queimar dia e noite na presença. Queimar na presença, ter fome, ter sede, ler a Bíblia, escutar pregação, começar a desejar, fome de jejum. E tudo isso vai ligar uma engrenagem eterna dentro de você. Só que você vai precisar manter esse avivamento pessoal por um tempo, para ele se consolidar. A nossa conversão precisa se consolidar com as raízes e todo o avivamento também. Então tem pessoas que até experimentam um certo nível de avivamento, mas não sustentam esse avivamento, se posicionando e colocando lenha, e acabam se esfriando, mesmo tendo passado por uma experiência de avivamento. Então, como que consolida raízes diante de um avivamento pessoal? Colocando lenha todos os dias. Você precisa ter disciplina espiritual e alimentar o espírito com oração, com pregação, com testemunho. Então, o avivamento pessoal é quando você se submete à presença do Espírito Santo e começa todos os dias buscar Deus no seu secreto. Você não busca mais Deus só uma vez na semana, agora você busca Deus diariamente, você tem vida de oração. Qualquer coisa que você quer assistir algo que edifique o teu espírito, então isso você vive um avivamento contínuo. Eu tenho um avivamento pessoal contínuo e eu mantenho isso aceso todos os dias. Amém? Agora, existe um avivamento congregacional, existe um avivamento que Deus traz sobre um lugar, mediante a pessoa que já experimenta um avivamento no secreto. Então Deus trouxe o avivamento para a Global Fire mediante a minha vida que estava cheia, avivada. Então eu trouxe para a Global o avivamento, porque só quem está queimando consegue fazer um lugar queimar, porque você apresenta o Espírito Santo, você ensina sobre o Espírito Santo, você dá ensinamentos para o Espírito Santo, amém? Você dá ensinamentos sobre o Espírito Santo e as pessoas começam a se mover. Então a gente vê ali a Bíblia em Atos 2, ali foi um avivamento congregacional, eles buscavam junto, havia uma promessa do maior avivalista que é Jesus, fica aqui que o Espírito Santo vai vir sobre vocês. E eles estavam ali na congregação, juntos, em unidade. O que é congregação? Unidade de um lugar, tá? Eu não estou falando de placa. Então, existe o avivamento congregacional. E a Global, quando começou na pandemia, eu comecei a dar aulas terça-feira, daqui a pouco virou culto, tá? E de repente era culto todo dia. Então nós vivemos uma explosão de um avivamento, só que esse avivamento, ele não morreu. Ele criou raízes e aí ele entra debaixo de um equilíbrio. Ele se tornou um ministério e ele trouxe cultos semanais, propósito de 24/7, trouxe as conferências que hoje nós temos, tá? Os eventos, trouxe muitas coisas. Então, muitos avivamentos têm um boom, mas não permanecem, porque as pessoas não continuam alimentando, tá? Então, existe o avivamento congregacional. Então, toda vez que Deus fizer um avivamento na sua igreja, na sua célula, vai ter um pico muito alto de fogo, de milagre, só que depois esse pico vai abaixar e aí você vai sustentar esse avivamento, tá? Mediante a sua busca com o Espírito Santo, vida de jejum, vida de oração. Só que de tempos em tempos Deus vai trazer novos picos de avivamento para um lugar que já é avivado, tá? Então, é quando a igreja inteira começa a estar num lugar e todo mundo começa a se arrepender. Então, o que é avivamento? É quando Deus começa a tocar no coletivo. Não é só um vivendo uma experiência. É várias pessoas se arrependendo, vivendo o sobrenatural no coletivo. Então, o primeiro avivamento é o pessoal. O segundo avivamento é o congregacional, em unidade. E agora nós, que é a Global Fire, estamos gerando um avivamento territorial e já estamos entrando num avivamento nacional. Tem pessoas do mundo todo se conectando conosco, vivendo um avivamento nacional. É quando uma cidade, uma nação é tocada pela glória de Deus e há um impacto social. Mas por que há? Porque
havia um avivado que avivou um exército e esse exército começa a avivar todos. Pegaram a visão? Então primeiro é avivamento pessoal, depois avivamento num povo, uma tribo, a Global Fire. E depois esse povo vai avivar as nações. Esse povo vai avivar todos os lugares. Esse povo vai sair da conferência e vai trazer fogo ali para sua igreja, para o seu local. É assim. Então, avivamento pessoal é o que acontece no secreto. Avivamento. Então, por exemplo, você desfrutou do avivamento na Global, mas esse avivamento congregacional te levou para um avivamento pessoal na sua casa, aonde você começou a orar sozinho, você começou a jejuar, você começou a ler a Bíblia, você começou a ver pregação, você começou a sair do pecado. Amém? Quais são as referências que nós temos? Abra comigo agora em Abacuque. Abra lá comigo no livro. Gente, a primeira revelação, a primeira experiência sobrenatural que eu tive com Deus, anos atrás, as primeiras, foi sobre Abacuque. Vinha um anjo do Senhor e falava para mim, Abacuque 3, né? Abacuque 3:2, tá? Deixa eu achar aqui. Peraí, Abacuque tá bem escondidinho aqui. Glória a Jesus. Deixa eu achar aqui. Abacuque 3, capítulo 2. Vou falar outras referências para vocês. Também sobre avivamento. 2 Crônicas 7:14, Atos 2:1 e Isaías 64, tá? Pode abrir aí, mas abre em Abacuque 3:2. Deixa eu só achar aqui o meu comigo. Tá lá no final comigo. Glória a Jesus. Vamos lá, Abacuque. Ageu. Sinfonias, Naum. Tá bem no finalzinho tá bem no finalzinho. Depois de Miqueias, depois de Sinfonias, Zacarias. Não, antes. É que ele é bem pequenininho, ele é de 3 folhas, tá? Abacuque 3, achei. 2. Ouvi a teu respeito. Não, Abacuque 3:2. Ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizestes no passado. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Aqui na outra versão fala, aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. Amém? Glória a Jesus. Abra comigo agora em Atos 2, do 1 ao 2. Atos é depois dos 4 evangelhos, tá? Atos, depois de Lucas. Atos 2:1. Glória a Jesus. Atos 2, verso de número 1. No dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde eles estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Eu amo também, pastora Bruna, Atos. Qual que é o propósito do avivamento? Nos despertar espiritualmente. Trazer santificação para a igreja. Muitas vezes as igrejas entram num status de aparência, vão, cantam, louvam, escutam uma pregação, mas é só aparente, isso não é genuíno dentro deles. Eles representam ali, eles vivem aquilo ali, mas isso não continua dentro de suas casas. Então, o propósito do avivamento é tornar as pessoas um altar vivo. E não, porque nós vamos na igreja, e a igreja é um altar vivo do Senhor, aonde nós somos edificados. Mas Deus não quer que nós só vamos congregar e desfrutar de um altar. Deus quer que nós nos tornemos esse altar. Deus quer que nós sejamos a arca da aliança que guarda a presença de Deus todos os dias. Então, o propósito do avivamento são conversões em massa. Por que conversão em massa? Gente, você já chegou numa igreja fria que não tem unção? Você toda hora fica lá com o relógio, quer ir embora, você não aguenta ficar ali, você não absorve nada. Agora, quando uma igreja tem unção, você fica hipnotizado.
O teu espírito está se alimentando. Então, e esse lugar traz conversões em massa, porque a glória de Deus está ali, porque o povo se santifica, o povo ora, o povo jejua. Vocês vão ver agora, você que vai pela primeira vez na conferência, quando você pisar dentro da instância, você vai sentir a glória. Quando você pisar dentro da plenária, você vai sentir os seus olhos meio que, não é que vai arder, você vai sentir a fumaça da glória de Deus. Tem gente que não vê a fumaça da glória, mas a fumaça da glória faz você chorar. Você não resiste, tá? Então o avivamento quebra as estruturas religiosas mortas. O avivamento quebra a religiosidade. O avivamento quebra aquela coisa fria, engessada. E o avivamento traz a espontaneidade do Espírito Santo dentro de nós. Então o avivamento também vem trazer o quê? O estabelecimento do reino com poder. E eu já disse para vocês, uma coisa é você pregar sem unção, outra coisa é você pregar debaixo da unção. A unção convence porque você está pregando com poder, com a glória e com a presença de Deus. E essa pessoa recebe no espírito diretamente, na alma também, mas no espírito porque está cheio de unção. E aonde tem unção, o teu espírito se alimenta. Amém? Agora, nós precisamos também ter a convicção que para viver um avivamento, ativar um avivamento pessoal e genuíno, nós temos que ter arrependimento genuíno. Nós hoje temos muitas pessoas querendo viver o avivamento, mas sem renunciar ao pecado. Você quer ter transformação, você quer ter experiência, você quer viver o avivamento, tem que sair do pecado. O Espírito Santo não combina com fornicação, o Espírito Santo não combina com fofoca, o Espírito Santo de Deus não combina com magia, com ocultismo, o Espírito Santo não combina com a velha estrutura que o diabo moldou em você. Então, para um vinho novo, para um avivamento genuíno, há necessidade de não ter só um odre novo, mas ter o Espírito Santo todos os dias queimando ali dentro de você, tá? Então tem que romper com o pecado e tem que abandonar o pecado e tem que começar a construir intimidade com o Espírito Santo todo santo dia, tá? Tem que estar alinhado com a palavra, tem que ter adoração fervorosa, tem que ter unidade entre os irmãos. Então não adianta falar que você é cheio do Espírito Santo, sendo que você faz facção, faz rebelião. Então você serve a duas coisas, porque quem faz rebelião serve a Satanás, quem faz facção serve o diabo, mas o verdadeiro, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela foge de fofoca, ela foge de intriga, ela foge de conversa, ela foge dessas coisas e ela está sempre buscando unidade entre os irmãos. A pessoa que é de Deus, ela não é fermentadora de confusão, ela é pacificadora, ela sempre vê o outro lado, ela sempre tem uma ótica com muita sabedoria. O apóstolo faz isso com magnitude, com excelência. Ele fala, não amor, mas é que essa pessoa, isso, aquilo, é que eu sou mais brava, né? Às vezes por que aconteceu isso? Meu Deus, ele fala, amor, mas calma, você sabe, sempre aconteceu, é o diabo, e não sei o quê. Então, mas a pessoa que não é pacificadora, ela sempre está arrumando discórdia, confusão entre os irmãos, tá? Para o avivamento, o segredo para o Espírito Santo se manter a um nível pessoal, congregacional e territorial. Primeiro, pessoal, você precisa estar na posição oração e jejum contínuo. A nível congregacional, a igreja toda precisa orar e precisa jejuar. Por isso que a Global tem tanta unção. Porque não é só eu que faço, mas é o povo no coletivo que faz, juntamente conosco. Mas só faz porque eu faço e o apóstolo faz. Porque se nós não fôssemos modelo, vocês não fariam. Porque o rebanho de qualquer ministério só segue os líderes, só segue aquilo que o líder faz. O líder pode até mandar fazer e não fazer. As pessoas sentem, as pessoas não fazem, tá? Então, se vocês jejuam e oram, é porque vocês veem a gente jejuar e vocês veem a gente orar. Amém? Então, a um nível pessoal, você precisa manter a chama acesa. A um nível congregacional, o líder daquele ministério precisa manter a chama no coração das pessoas acesa. E como que ele mantém? Chamando para jejum, chamando para oração, impartindo, ensinando, trazendo ferramenta, trazendo sempre o novo de Deus. Para manter a nível congregacional depende dos pastores e desse time de frente que está à frente desse ministério. Agora, a um nível global, a um nível de nação, a um nível territorial, todos que estão vivendo esse avivamento precisam se posicionar. E agora nós chegamos aonde eu queria. O Senhor está preparando a Global Fire para esse nível de toma
de território em avivamento: Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, África, Europa, Oceania, até no Ártico e na Antártida, em todos os lugares. Então Deus está avivando pessoas em todos os circuitos, está acontecendo um avivamento pessoal. Logo vai acontecer um avivamento congregacional, porque Deus vai falar para você fazer alguma coisa para Ele. Pode ser a nível da internet, pode ser algo com mulheres, pode ser uma célula, não sei, pode ser uma igreja. E aí começa ao nível congregacional. E aí você, que aprendeu muito bem com os seus líderes, ou seguiu a gente e aprendeu, você vai levar o teu povo a viver esse avivamento, porque você entendeu que avivamento se mantém com lenha todo dia. E aí daí você vai trazer uma explosão de avivamento sobre o lugar onde o Senhor te inseriu. Amém? Avivamento não se organiza, avivamento se cultiva. Então a Deus começa no pessoal, essa pessoa se levanta, e aí Deus faz sobre uma congregação, sobre um lugar, e aí você precisa cultivar o avivamento. A gente não pode cessar o avivamento e nem controlar, a gente tem que cultivar o avivamento, tá? É como se fosse uma pequena chama que começa e ela começa a se incendiar. E é um incêndio incontrolável se você coloca lenha todo dia. Mas se você parar de colocar lenha, o fogo vai apagar. Amém? Então, qual é o maior benefício do avivamento? É que você sai do ritmo hipnótico da religiosidade. Você sai de um engessamento. Você sai de uma hipocrisia de falar e não viver. Quando a gente está avivado, a gente de fato vive o que prega, porque você cansou de viver na frieza e você experimentou algo verdadeiro. Agora você quer viver de glória em glória. Agora você jejua 50 dias para ir numa conferência e quer sair de lá cheio. E você não vai lá, queridos, por vaidade, não, você vai lá porque você quer uma experiência com Ele. E você gerou no Espírito isso e você vai ter. Amém? Então, o avivamento, ele traz o quê? Mentes renovadas, corações aquebrantados. Ministérios vão ser despertos lá na Conferência Global Fire agora. Talvez você não sabia o seu destino, que Deus queria com você, mas você já tem se avivado. E lá Deus vai trazer rema, palavras proféticas. E outro benefício, jovens em santidade. Gente, convencer um adulto à presença de Deus é até fácil, porque o adulto já teve suas decepções, já viveu. Mas convencer um jovem que está à flor da idade, só mesmo a presença do Altíssimo. E para isso precisa ter avivamento. Outro benefício, curas sobrenaturais, experiências, intervenções divinas, liberação de unção em massa, manifestação visível da glória de Deus. Nós vamos ter uma ministração de curas e sinais e maravilhas. E quem sabe se você não nos acompanha há muito tempo, no nosso ministério tem obturação de ouro, tem pó de ouro nas mãos, óleo vertendo, Deus cresce órgão. E agora nós vamos estar debaixo de um novo nível de sinais e maravilhas. Então se prepara que eu fiz uma ministração só para curas físicas e sinais e maravilhas. E a glória de Deus vai explodir dentro do ambiente como nunca antes. Amém? E por que olha, meu filho de 16 anos acompanha. Por que o seu... Tem criança, queridos, que não perde a live com a mãe. Porque talvez não consegue entender na totalidade por ser às vezes muito novo, criança. Mas discerne, tá? Discerne no espírito a unção. E o teu espírito, o espírito de uma criança, de um jovem, se alimenta da unção. Amém? Glória a Jesus. Aí nós vamos ter a conferência. E o que é a conferência? É um avivamento. É um chamado. É um alistamento para receber um novo de Deus. São pessoas que se prepararam em alta performance espiritualmente para receber o novo de Deus. Nós geramos óleo, nós oramos, os líderes jejuaram, vocês jejuaram e nós queremos lá. Você vai ver, gente, eu não chamo pessoas famosas, eu chamo pessoas que eu vejo a unção na essência delas. As pessoas que nós chamamos para a conferência são pessoas que carregam o tutano do tutano da unção, pessoas que têm na voz unção. Amém? Porque
Eu não quero performance, eu quero óleo. Porque esse povo que foi com o odre esticado quer óleo, quer unção, quer se encher. O que adianta eu chamar fulano, cicrano? Não. A expectativa do meu povo é muito maior que alguém famosinho. A expectativa do meu povo é de um óleo que é gerado com vida em sacrifício, aonde a pessoa se torna a oferta todo dia do Senhor. Ela sacrifica e se torna um sacrifício todo dia. Então, para mim, o que importa é uma revelação genuína do Senhor, uma palavra nova, alguém com unção realmente para manifestar a glória de Deus. Pessoas que realmente estão vivendo isso. Amém? Para mim é o que importa. Porque o nosso ministério carrega uma unção violenta. Ok? E você vai receber essa unção violenta. Aí nós temos exemplos históricos. Aconteceu em Pentecoste. Aconteceu um avivamento ali em Nínive. Avivamento em Gales. Avivamento na Rua Azusa. Já aconteceu avivamento em vários lugares. Mas o maior avivamento será gerado pela nação brasileira. E você faz parte disso. Amém? Olha, e qual que é o perigo? Existe um risco de pessoas mal posicionadas buscando esse avivamento, querendo só o poder, querendo a visibilidade. Riscos dos desvios dentro dessa era de avivamento. Querer manifestar poder, unção sem base bíblica e não ter base bíblica. Antigamente tinha muito avivamento, mas sem contexto bíblico. E tem muito lugar que tem contexto bíblico, mas não tem o avivamento. E eu me levantei nessa geração para ter Bíblia com avivamento. Eu creio na palavra como o alicerce e na estrutura, o mover como um avivamento, como o adorno do Senhor sobre o nosso espírito, sobre tudo aquilo que Ele tem nos chamado para edificar. Outro perigo, porque o avivamento é poder. Pessoas que buscam manifestações sem santidade. Pessoas que buscam o poder, buscam a transferência de unção, mas não guardam a sua vida. Pessoas que buscam unção, poder, mas não pararam de fornicar, estão brincando com a presença de Deus. Há perigo nisso. Pessoas que centralizam o mover num ser humano. E eu quero agora já repreender toda a idolatria contra a minha vida. Nesse evento vocês vão ver um nível de glória muito grande através da minha vida. E eu repreendo toda a idolatria. Eu quero que você entenda. Eu sou um vaso frágil e vulnerável como você. Mas nas mãos do grande Yahvé eu sou um instrumento. E eu sou um instrumento. Ele faz através de mim. Então não centralize um homem, tá? No mover. Centralize o Espírito Santo e dê a glória para Jesus, para Deus, amém? Outro perigo, tornar-se religioso após o mover. Viver um mover e depois do mover, desacreditar daquilo e se tornar um religioso, perigoso. Por isso que você tem que continuar jogando lenha na fogueira. Resistência da estrutura tradicional. Então, por exemplo, você começa a resistir, tá? A glória de Deus. E aí você tem aquela estrutura engessada, tradicional. Você fala, não, eu prefiro ficar nisso, porque é difícil eu tragar isso, que o povo cai, que o povo isso. Mas antes de você resistir, você precisa se submeter. E se submeter é falar, bom, eles provaram, eles jejuaram, eles oraram, eu também vou fazer isso. Porque se esse é o caminho, então eu vou me submeter. Porque muitas pessoas têm resistência porque têm pecados, porque não oram, porque não jejuam. Superficialidade emocional sem raízes espirituais. Então tem muitas pessoas que são superficiais, tá? E não tem raízes espirituais. Então é igual eu falo para você, a rocha é Cristo. Antes de lançar crescimento para cima, tem que lançar crescimento na rocha. E o alicerce tem que ser muito bem estruturado. Amém? Tem aquela canção da Fernanda Brum que fala assim, quem já pisou no santo do santo em outro lugar não consegue viver? Quem experimentou dessa glória, genuinamente, não consegue mais sair desse lugar. Mas quem experimenta em partes, muitas vezes sem intimidade, tem uma experiência, mas não tem raiz, é perigoso o diabo ir lá, tirar essa semente de avivamento do seu coração. Então, depois da conferência Global Fire, você que vai estar indo, você que nunca foi,
Sai do mundo, sai dos ambientes, para o diabo não tirar a semente de avivamento, porque talvez você não tenha uma raiz tão sólida, mas aí será a oportunidade de você findar a sua raiz em Cristo, buscar Jesus de todo o coração. Agora, quem tem a raiz consolidada em Cristo, sai da conferência. Muita gente fala assim: apóstola, eu saí lá da conferência, eu cheguei ainda no mesmo dia, fui no culto da minha igreja, e eu fui orar pelas pessoas, as pessoas queriam a impartição do que eu recebi, todo mundo caiu na igreja, foi um manto, o pastor não conseguiu pregar, a glória de Deus caiu. Então tem muita gente que sai da conferência e leva avivamento para suas células, para suas igrejas. Muitas vezes o pastor não vai, mas ali um auxiliar de pastor vai e traz aquela glória, traz aquela unção, e toda a igreja é tomada. Mas para isso tem que ter a mente aberta, amém? Glória a Deus. Então, uma vez que você está com a chama acesa do avivamento pessoal, a lenha tem que ser manifesta todo dia. O Espírito Santo busca altar vivo, coração aquebrantado e pessoas sinceras, vozes proféticas. O Senhor está buscando você para ser um altar dele. O Senhor não está buscando diploma, isso e aquilo. Nos últimos dias haverá os trabalhadores da última hora e Deus vai pagar igual aqueles que ele chamou na primeira chamada. É isso que a Bíblia diz. E você é o trabalhador da última hora. Eu sou da última hora. E aqueles que foram chamados na frente vão ficar indignados. Mas por que essa pessoa foi chamada, vai trabalhar só uma hora e vai ganhar a mesma coisa que a gente? E ali o grande eu sou, Yahvé, falou: eu pago como eu quero. Amém? Então vocês são trabalhadores da última hora. Vocês são a resposta dessa geração. Mas para isso vai ter que ser brasa viva, altar que queima dia e noite na presença do grande eu sou. Amém? Aleluia, queridos. Estejam posicionados. Espero vocês na oração da madrugada. Amém? Glória a Deus. As orações estão começando todo dia, 21 horas. São 7 horas de oração. Nós vamos fazer essa oração até a madrugada da quarta-feira dessa semana. Aí depois vocês vão assistir por transmissão ao vivo. Vocês que vão estar adquirindo a transmissão, né? Vocês que vão estar lá presentes. Amém? Eu não sei se sobrou alguma vaga das 100, mas se sobrou, corre atrás. Você talvez consiga ir presencial, mas faça sua inscrição para a transmissão ao vivo, que você vai conseguir assistir. Amém? Glória a Deus, um beijo no seu coração, um domingo abençoado, recalcado e sacudido da presença gloriosa de Jesus.